O mundo já passou por grandes momentos de glória econômica, mas também por quedas assustadoras. Crises financeiras fazem parte da história da humanidade e deixam marcas profundas na vida de milhões de pessoas. Mas será que a gente realmente aprende com os erros do passado? Nesse vídeo, vamos viajar no tempo para entender as maiores crises financeiras do mundo. Vamos descobrir como elas começaram, o que causaram e, o mais importante, o que elas ainda têm a nos ensinar. Porque, no fim, conhecimento é a melhor proteção contra a próxima crise. Mas antes de começarmos a falar sobre os eventos históricos, é essencial entender o que realmente é uma crise financeira. Uma crise acontece quando o sistema financeiro, bancos, bolsas, moedas, crédito, entra em colapso. Pode ser causada por falência de grandes empresas, pânico entre investidores, dívidas em excesso ou até decisões políticas erradas. O resultado é sempre o mesmo: medo, perdas e uma sensação de incerteza que afeta todo mundo, de grandes empresários até o trabalhador comum. Vamos começar por uma das maiores crises já vistas, a famosa crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Nos anos 20, os Estados Unidos viviam uma era de otimismo. A bolsa de valores só subia e milhares de pessoas começaram a investir, muitas vezes sem entender como aquilo funcionava. A febre especulativa tomou conta do país. Pessoas pegavam dinheiro emprestado para comprar ações, achando que ficariam ricas da noite para o dia. Mas o mercado não é sustentado por sonhos. Em outubro de 1929, os preços começaram a cair. O medo se espalhou. Todo mundo quis vender ao mesmo tempo. Resultado? A quebra da Bolsa de Nova York e uma crise que afetou o mundo inteiro. Bancos faliram. Indústrias fecharam. O desemprego explodiu. E o mundo entrou em um dos períodos mais sombrios da história econômica. A principal lição dessa crise é simples, mas poderosa. Não invista só porque todo mundo está investindo. Muitas pessoas em 1929 nem sabiam o que era uma ação. Mas investiram porque parecia dar dinheiro fácil. O mesmo padrão se repete até hoje. Bolhas como das criptomoedas ou de ações de empresas que prometem mundos e fundos. A história mostra que o excesso de otimismo, quando não é acompanhado de conhecimento, pode levar à ruína. Por isso, estude. Entenda onde você está colocando seu dinheiro. Não siga modinhas, seja racional. Em 1997, uma série de países asiáticos experimentou um crescimento acelerado. Economias como a Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul e Malásia atraíam investidores do mundo todo. Mas havia um problema. Esse crescimento era baseado em dívidas em dólar. Quando a confiança começou a ruir, o capital estrangeiro fugiu. As moedas locais despencaram. Empresas faliram, o desemprego cresceu e os efeitos se espalharam para outros países em desenvolvimento. Foi o famoso efeito dominó financeiro. A crise asiática ensinou que crescer rápido demais, sem fundamentos sólidos, pode ser perigoso. Muitos países estavam endividados e o crescimento parecia artificial. O mesmo vale para a nossa vida financeira. Se você cresce sem planejamento, vive de crédito e sem reserva, qualquer imprevisto pode te derrubar. O segredo está no equilíbrio. Crescer, sim, mas com base firme, com controle de riscos e uma boa estratégia de proteção. Em 2008, outra crise abalou o mundo. Tudo começou nos Estados Unidos, onde bancos passaram a conceder crédito para pessoas que não tinham renda suficiente para pagar. Milhares compraram casas financiadas e os bancos empacotavam essas dívidas e vendiam como investimentos seguros. Quando os calotes começaram, a bolha estourou. Grandes instituições financeiras quebraram, como o Lehman Brothers. O sistema quase colapsou.
Foi necessária uma intervenção global para evitar uma depressão como a de 1929. Essa crise mostrou o perigo de confiar cegamente em instituições financeiras e o risco de querer ganhar dinheiro fácil com coisas que parecem boas demais para ser verdade. Se você não entende como um investimento funciona, não invista. E lembre-se, quando o lucro parece garantido, o risco pode estar escondido. Em 2020, o mundo parou por causa de um inimigo invisível, um vírus. A pandemia da Covid-19 não foi só uma crise sanitária, foi também uma crise econômica. Milhões perderam empregos, empresas fecharam, a produção global despencou. Pela primeira vez, o mundo inteiro enfrentava uma crise ao mesmo tempo. Foi um lembrete brutal de que imprevistos acontecem e quem não está preparado sofre mais. Se você tinha uma reserva de emergência em 2020, conseguiu respirar. Se não tinha, talvez tenha sentido na pele o desespero. A lição da pandemia é clara: imprevistos acontecem. Ter uma reserva financeira é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar na vida. Mesmo que pareça pouco agora, comece. O futuro vai agradecer. E se você quiser aprender a construir um fundo de emergência do zero, assista ao vídeo que está aparecendo no card agora. O Brasil também teve sua cota de crises. Nos anos 80 e 90, vivemos a hiperinflação. Preços que mudavam todos os dias. Vimos planos econômicos que congelavam salários e poupanças. Crises cambiais, desvalorização do real, escândalos políticos. Tudo isso afetou a forma como o brasileiro lida com dinheiro até hoje. E tudo isso também deixou lições. Toda crise traz sofrimento, mas também traz sabedoria. As maiores lições que podemos tirar são: primeiro, sempre estude antes de colocar seu dinheiro em algo. Segundo, tenha uma reserva de emergência. Ela pode te salvar. Terceiro, cuidado com a euforia do mercado. O que sobe muito rápido pode cair na mesma velocidade. Quarto, evite dívidas desnecessárias. Crédito não é renda. E quinto, a história sempre se repete. Quem estuda, se protege. Crises são como tempestades, imprevisíveis, violentas, mas passageiras. O que permanece depois delas é o aprendizado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir, entender e se preparar melhor. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, falamos sobre finanças de um jeito simples e direto. Até a próxima e lembre-se, sua educação financeira é seu melhor investimento.